Está começando Plenitude, um podcast do Gresly, apresentado por Aline Queiroz, Marco Aurélio Carvalho e Mariane Martins, baseado no livro Plenitude, de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Bons estudos! Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Marco Aurélio, trabalhador do grupo de estudos Saint-Germain. E hoje a gente vai continuar o nosso trabalho voltado para o livro Plenitude, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, falando um pouquinho do capítulo 6, um capítulo bem rico, com muitas informações. A gente teve que filtrar até um pouco aqui por causa do tempo desse nosso encontro, mas acho que tem muita coisa interessante para a gente falar. E o título do capítulo 6 é Altruísmo. Já pensaram o conceito de altruísmo? Altruísmo é a gente escuta, apesar de não ser uma palavra tão comentada, mas a gente escuta. Muitas vezes a gente tem uma ideia, ser altruísta é ser bom, é ser bondoso, é ser generoso. Hoje eu queria entrar um pouco no como Plenitude trata o conceito de altruísmo e o quanto ele pode ser útil na busca pela cessação dos seus sofrimentos, na busca pelo servir ao próximo. E eu trouxe aqui no início, o capítulo traz, na verdade, algumas frases, e eu separei para a gente debater, que tratam primeiro do conceito de altruísmo. Olha só que legal. Altruísmo é a lição viva de caridade, expressão superior do sentimento de amor enobrecido. Abre as portas à ação, sem a qual não teria sentido sua existência. Primeira palavrinha-chave de altruísmo: ação. Altruísmo é agir no bem, é agir pelo bem do próximo, é agir buscando ser caridoso. Então não existe altruísmo passivo. O altruísmo é ativo. Ele depende do seu movimento e da sua atitude. Segunda parte. Dilatação da solidariedade alcança o mais significativo mistério quando reparte bênçãos e comparte aflições. Pausa de novo, pessoal. Olha que frase interessante. Reparte bênçãos e comparte aflições. Reparte bênçãos quando a gente recebe alguma dádiva, alguma bênção, algo que nos traz sentimentos positivos, nos traz luz. Vamos compartilhar com o próximo. E eu não estou falando só de bens materiais, não. A gente vai entender que é muito além disso. É uma felicidade. Você conquistou e tem uma felicidade que você pode dividir com o outro, compartilhar com o outro. Por que não? Por que não trazer ele para viver o que você está vivendo? Por que não deixar que o amor brilhe? E comparte aflições. Quantas e quantas vezes a gente está passando por um momento de aflição na nossa vida e a gente quer alguém do nosso lado, que seja só para estar do nosso lado, só para nos ouvir, só para estar presente. Isso é altruísmo. Repartir bênçãos e compartilhar aflições. Continuando ainda no conceito, pessoal, é o amor ensinado por Jesus, que esquece de si mesmo para concentrar-se no bem do seu próximo. É aquele amor onde você realmente sai do seu foco, deixa o seu ego de lado, o seu egoísmo, e pensa no bem do próximo. Não significa que você tem que se agredir ou que você tem que fazer mal a você por isso. A gente vai entender durante o capítulo que, na verdade, pelo contrário. Quando você faz isso, você está fazendo bem para você também. Mas é tentar olhar para o próximo querendo o bem do próximo, antes de pensar nos seus impulsos e nas suas vontades. E para fechar esse conceito inicial do livro de Joana de Ângeles, antítese do egoísmo. Cicatriza as lesões da alma que este produz, fomentando a vigência da saúde integral. Esse conceito de saúde integral, Joana usa em muitos momentos, em vários trabalhos dela, aqui no livro a gente sabe que ele vai aparecendo, né? Que é a ideia de saúde em todos os campos, uma saúde que vem no corpo físico, mas que vem na mente, que vem no espírito, que vem na sua evolução. É olhar para todos os lados da sua saúde, não apenas no conceito material de saúde, que é estar doente ou não. É muito além disso. E aí ele vem e fala, né? A antítese do egoísmo cicatriza as lesões da alma. Ao agirmos com altruísmo, a gente
se opõe ao nosso egoísmo. E o egoísmo é a causa de muitos males, de muitas dores, de muitos sofrimentos. Olha como o sofrimento aparece aí. Se a gente quer evitar sofrimentos, a gente vai cicatrizar com o altruísmo as lesões que o sofrimento causa e deixar ele para trás, deixar ele no passado, deixando que daqui para frente os sofrimentos não aconteçam ou aconteçam de uma outra forma. Então, esses são as definições iniciais de altruísmo: ação, antítese do egoísmo, amor de Jesus, repartir bênçãos e compartilhar aflições. Muito interessante, né? Mas como é que eu vou ser, como é que eu consigo ser altruísta, pessoal? O que eu preciso fazer? Como eu consigo desenvolver isso em mim? E aí, Joana, no livro, ele traz que um dos valores, né, um dos sentimentos de grandeza moral que dão dignidade à vida é a generosidade. E ela traz um termo, eu trouxe esse parágrafo que eu vou ler para vocês e comentar, eu achei muito legal. Abrir a mão é o gesto de deixar verter do coração ao mundo exterior o fluxo generoso em forma de doação, a fim de alcançar no futuro as grandiosas formas de abnegação. A generosidade, portanto, doa de início coisas, objetos, utensílios, roupas, alimentos, agasalhos, teto, para depois brindar sentimentos, aprimorando a arte de servir até poder doar-se. Quando eu li isso, a gente, no trabalho aqui debatendo, né, eu achei muito interessante, porque a gente às vezes entende errado uns conceitos, isso muda a nossa interpretação. Abrir mão de algo. O que soa muitas vezes abrir mão de algo no nosso ângulo material? Abrir mão parece perder algo. Eu vou perder aquilo, eu vou deixar de aproveitar aquilo, eu vou abrir mão de algo que deveria, né, supostamente me trazer algum tipo de prazer. E Joana vem e traz uma outra visão de abrir mão completamente diferente, né, que é esse trecho que a gente leu, que é o fluxo generoso em forma de doação, que muitas vezes começa de uma doação material, mas que quando a gente consegue ir nos próximos passos dessa generosidade, vem no sentido de doar amor, de doar boas energias, de se doar, de doar o seu tempo. Você não está abrindo mão da sua vida ou do seu tempo, você está usando o seu tempo para o bem, para ser caridoso, para ser altruísta. Quando a gente gasta, entre aspas, olha o termo que eu estou usando de propósito, gasta uma tarde indo num orfanato, indo num asilo, a gente está abrindo mão do nosso lazer? Claro que não. A gente está sendo altruísta e muitas vezes recebendo mais do que dando. Já pensaram nisso? Quando você vai num lugar desses, você sai muitas vezes tão rico de carinho, de afeto, de sorriso, que você sai tão melhor do que você foi. Então, altruísmo é essa vontade de se entregar, de se doar, não achando que é um favor, não achando que é uma forma de garantir seu lugarzinho lá no céu, como a gente muitas vezes usa no popular, ou conseguir, né, alguns bônus hora. Não. Altruísmo é ser, é agir buscando o bem. E isso é interessante também, ela fala que o homem generoso irradia simpatia e gera bem-estar onde se encontra. Isso também é muito real. Quando você encontra essa pessoa generosa, são sorrisos em volta, são boas energias, porque essa pessoa, no momento que está agindo assim, mesmo que ela tenha altos e baixos, lógico, como todo mundo, né? Mas ela sintoniza com tantas energias de luz, com tanto amor, que quem está perto também sente isso. Mesmo se aquela pessoa que está perto está fechada, ela desarma, ela abre a guarda, porque é difícil ficar perto de alguém que está agindo na generosidade, no bem, e não sentir essa luz. É muito difícil. Então, olha quanto importante é ser generoso, quanto você consegue melhorar e fazer o bem para as pessoas em volta. E aí, pessoal, entrando num outro campo, né, Joana traz o seguinte, né, o altruísmo apresenta-se também como uma formulação ética. Então ela vai tentar trazer um conceito, uma definição dentro do conceito de ética, que fala o seguinte:
Entendamos essa ética na condição de serenidade que respeita todos os comportamentos, sem impor a sua forma de ser, de encarar a vida, de manifestar-se. Esse, no mundo atual, é um desafio enorme que a gente tem e que a gente precisa vencer, que é o desafio do julgamento. A gente tem uma mania ainda, um mundo tão polarizado hoje, tão lado A, lado B, quem defende A, quem defende B, quem é A, quem é B. A gente muitas vezes esquece que as pessoas são diferentes e que cada um tem seus valores, sua criação, sua história de vida atual e história de encarnações. Nós somos espíritas, né? A gente sabe das reencarnações e a gente muitas vezes não se deixa respeitar o diferente do que a gente pensa. A gente esquece que cada um tem sim o direito de pensar e ter seus conceitos. Claro, respeitando a convivência social, claro, respeitando as regras de sociedade, ninguém está entrando nesse mérito. Mas se aquele, mesmo muitas vezes no oposto ao nosso, tem uma visão, uma característica, uma forma de ser e de pensar, quem somos nós para não respeitar isso? Quem somos nós para nos colocarmos como donos da verdade? Isso não é ser altruísta, isso é ser muito egoísta, muito vaidoso. Então a gente precisa respeitar. Dentro do altruísmo, o respeito às diferenças ele é fundamental. Porque senão a gente sempre vai julgar. Ao julgar, a gente vai achar pontos que são contrários ao nosso, porque ninguém é igual a gente completamente, e vai deixar que isso afete o nosso discernimento, né? Ainda dentro da ética, Joana fala o seguinte: a ética da generosidade centraliza suas atenções na lei natural do amor que respeita a vida em todos os seus estágios. Que vem essa ideia de que respeitar cada um, cada processo, em cada momento de sua evolução. É isso que Joana quer trazer aqui, tá? Não elege seres em detrimento de outros, embora sua expressão de amor varie de acordo com as respostas afetivas. O que ela quer dizer é, a gente não escolhe A, B, ou quem é merecedor ou não. Claro que a gente tem as nossas afinidades e nossas afeições que vão trazer aquelas pessoas mais próximas. Mas eu queria agora, num segundo momento, a gente já está aí o tempo avançando, eu vou trazer 4 requisitos para o altruísmo, vou chamar de requisitos, que Joana traz, que são valores fundamentais se a gente quer ser altruísta, além da generosidade que a gente já comentou, tá? O primeiro deles é a paciência, a ciência da paz, né? Como que Joana trata isso, né? Se a gente não é paciente, se a gente quer sempre resultados imediatos, quer tudo num tempo muito veloz, a gente muitas vezes não se dá a chance de se doar e de ajudar o próximo. Se a gente acha que tudo tem que ser na velocidade máxima possível, a gente deixa de entender que o próximo tem a sua velocidade própria, o seu entendimento, que às vezes vai ser no tempo dele. A gente começa a querer respostas, querer retorno. Eu vou ajudar desde que a pessoa mude aquele comportamento. Eu vou ajudar, eu vou ser altruísta desde que eu veja uma mudança naquele. Esquecendo que talvez você não veja assim. Talvez essa mudança dure 1, 2, 3 semanas, 5 anos, 20 anos, 3 vidas. Então, você precisa ser paciente para ser altruísta. Você precisa se entender que não são fáceis as mudanças. Já pensou que a gente mesmo tem dificuldade de mudar? Vamos ser sinceros. Quantas e quantas vezes você... eu vou mudar isso. Daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa. Que você sabe que está errado. Mas você cai na armadilha e acaba fazendo. Muito comum, né? Então, o altruísmo ele é paciente, ele precisa ser paciente. E essa paciência estimula o segundo valor aqui que a gente quer debater, a coragem, que é fruto do conhecimento das leis que propiciam a insistência no programa do altruísmo. Eu vou trazer o conceito de coragem numa forma que Joana traz de esforço contínuo, de consistência. É difícil, pessoal, quando a gente tenta ser altruísta e não consegue os resultados que a gente deseja. E aí, de novo, não é barganhar com Deus, é o resultado
O que eu estou querendo dizer aqui é ver alguma coisa mudando, ver algo fazendo diferença na vida de alguém. Às vezes não funciona tão rápido assim. E a coragem vem na ideia de você continuar se esforçando, da resiliência. Eu vou continuar, eu não vou desistir. Eu não vou deixar com que as minhas más tendências travem meu comportamento altruísta. Até traz aqui o livro o seguinte trecho: mede-se desse modo o caráter de um homem pelo esforço que empreende para crescer. Essa é uma frase famosa aí que a gente vê no Espiritismo, né? Que é essa questão do esforço, né? O quanto você se esforça para alcançar a sua reforma íntima, a sua melhora. É um conceito famoso dentro da religião, dentro da filosofia espírita. E dentro disso vem o conceito de coragem. Lembrando que coragem é legal comentar para vocês, esse termo, né? Coragem vem na ideia de agir com o coração. E agir com o coração, nosso coração é batalhador, o nosso coração não desiste. O nosso coração sempre está bombeando sangue para todos os nossos órgãos, até o limite. Ele alcança desde o seu dedinho do pé até o alto da sua cabeça, o seu cérebro. Ele está sempre batalhando. É ele que te dá a vida, é ele que te propicia a vida, é ele que movimenta, que faz a sua circulação acontecer. Isso é agir com o coração. É ter essa força que o coração tem no nosso corpo. E é legal, um ponto que Joana traz aqui dentro dessa ideia de coragem, que vem também no conceito famoso no popular. Muitas vezes a gente vai ter que dar um passo atrás para dar 2 passos na frente. Mas por que isso? Porque muitas vezes a gente precisa parar, refletir, analisar, pensar no melhor caminho para ser altruísta. Nem sempre ser altruísta é fazer o que a gente quer, fazer o que a gente acha certo. Muitas vezes a gente tem que olhar para o próximo e entender o que aquele próximo precisa. Será que ele precisa desse comportamento meu agora? Será que é isso que vai ajudar o processo dele? Muitas vezes não, né? O que vai ajudar é você entender e se colocar um pouquinho no sapato, no chinelo daquele. É ter o que a gente sempre chama de empatia, né? É se colocar lá e olhar da forma que ele está vendo, não a forma que você enxerga, tá? E sem esforço a vida perece em tudo, né? A nossa vida ela é pautada por esforço. Terceiro ponto aqui, terceiro valor que Joana traz é a concentração. Olha que interessante, né? No primeiro momento eu nunca pensaria em concentração até ler Joana. Por que a concentração é importante no seu altruísmo? Sem o contributo da concentração, quaisquer atividades perdem o brilho e são mal executadas. É ela que propicia o enriquecimento dos detalhes, a visão particular e geral do empreendimento, revigorando o indivíduo, concedendo-lhe lucidez e inspiração. Só se a gente está concentrado, a atenção correta lá do budismo, que vem no caminho óctuplo, né? Um estudo muito interessante, que nos permite enxergar de verdade uma situação, que nos permite estar atento a todas as nuances, a todos os detalhes que aquela situação pode nos trazer, desde uma percepção de um conceito que ninguém está vendo, até achar um caminho para ajudar, até entender melhor um problema que está surgindo. Só que para isso a gente precisa estar concentrado, a gente precisa estar dedicado, estar nos dedicando àquilo que a gente está se propondo a fazer e a ajudar. Então a concentração é um atributo fundamental também do altruísmo e de tudo que ele significa. Por fim, sabedoria, pessoal. Sabedoria. Joana traz um termo que eu queria debater com vocês. Faz com que o amor seja prudente um sentimento generoso, doador, altruístico, evitando que se entorpeça com as manifestações do pieguismo, que disfarça os esquemas do ego enfermo. Sabedoria de achar, de pensar, de ter soluções, ter uma inteligência, não de intelecto, que eu estou querendo dizer, uma inteligência de lidar com as situações. É ser sábio no sentido de achar, pensar, buscar e ter ferramentas para ser altruísta e ter ferramentas para agir com altruísmo, com o próximo e com tudo o que significa. Então, dentro desse capítulo, pessoal,
Muita informação importante, muitos valores. Vamos lembrar aqui essa segunda parte: generosidade, paciência, coragem, concentração e sabedoria. Não é fácil ser altruísta. No mundo então de hoje é um desafio enorme. Mas se a gente não precisasse desse desafio, a gente não estava aqui, certo? E principalmente, se a gente não fosse capaz de vencer esse desafio, a gente não estava aqui, a gente não estava vivendo, a gente não estava tendo essa chance maravilhosa de reencarnar. Que mesmo com todas as dificuldades que a nossa vida pode ter, é uma oportunidade que a gente tem todos os dias quando acorda, de ser melhor, de buscar o bem. E hoje de ser mais altruístas, de seguir esse caminho que vai sim aliviar nossos sofrimentos, cicatrizar nossas feridas, fazer o bem para o próximo e para nós mesmos. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos que escutam esse trabalho e até os próximos encontros. Grande abraço.